sabendo por onde começar para chegar no propósito. Esse é o tema da mensagem, sabendo por onde começar para chegar no propósito. Quem tem propósito aqui? Amém. Para nós chegarmos num propósito, nós temos que passar por um processo. Todos nós sabemos disso. E nós precisamos suportar o processo para chegar no propósito. Então nós precisamos saber por onde começar para nós chegarmos no propósito. E se nós temos um propósito, nós temos que viabilizar o processo. Como que nós viabilizamos o processo? Sabendo como começar. Há um início, todo o processo há um início, há um caminho, há uma maneira de se começar um processo. Se nós queremos chegar num propósito, nós precisamos começar de uma forma onde nós não venhamos, segundo a palavra, calcularmos, objetivarmos tudo aquilo que nós queremos, a fim de, na caminhada, se precisar fazer alguma mudança, alguma adequação no projeto, como nós calculamos, começamos bem, a tendência é terminar bem, para que as outras pessoas não passem e não zombem de nós, dizendo, começou alguma coisa e não terminou. A nossa vida é uma vida calculada. Você pode observar que desde quando uma criança está no ventre da mãe, já é calculado. A mãe vai no médico, o médico já começa a falar, a médica começa a falar, e começa a dizer, tem tantos dias, tem tantas semanas, daqui a tanto tempo, essa criança vai nascer. Começa a contar os dias, começa a contar as semanas, e começa a ver a progressão do nascimento daquela criança. É um começo. Para chegar então no propósito do nascimento, mas é um processo. A mãe então começa ali a ganhar uma nova forma, o corpo da mãe já começa a ser transformado naquele processo para a chegada da criança. Ou seja, é o tempo de maturação. Tudo na vida há um tempo de maturação, de maturidade. Nós, quando começamos a visualizar que Deus tem algo para nos entregar, Ele vai nos amadurecendo para aquele propósito. Para que quando estivermos passando para o processo, a gente não se espante, a gente não reclame, ou não fique murmurando durante o processo. Nós nos colocamos de pé e somos aquelas pessoas que fazemos o que preciso for para chegarmos no propósito. Você é essa pessoa? Você está disposto a fazer aquilo que for preciso durante o processo. Se você cair, você vai se levantar, diga amém. Você não vai ficar prostrado. Porque se uma pessoa cai e ela fica prostrada durante o processo, durante aquele momento em que a pessoa está passando para chegar naquilo que ela gostaria, que é o propósito dela, caminhando, ela está prosseguindo, nós estamos prosseguindo para o alvo, estamos prosseguindo para Cristo. Neste propósito, nós teremos convites bons que gostaríamos até de estar, só que baseado no propósito que nós teremos que negar alguns convites. Você está pronto para isso? É uma caminhada espiritual. Se você quer chegar diante de Deus, e no momento da sua volta, para você estar pronto, para que você possa ser levado junto com Ele, você precisa estar no propósito. E durante este processo, muitas coisas novas surgirão, querendo nos tirar do propósito, da vontade de Deus que o Senhor tem para nós. Talvez alguns dias, você já programou para estar na presença de Deus e na igreja, e não conseguiu. Porque durante o processo, o seu foco foi em outra coisa. Ou alguém ajudou você a tirar do foco, do propósito, do prosseguir para o alvo, e durante este processo, você não conseguiu falar não para algumas coisas. Você quer chegar no teu propósito? Você vai ter que aprender a falar não para algumas coisas. Porque se você não falar não para algumas coisas, você não vai chegar lá. E Deus quer que a gente chegue lá. Por isso nós precisamos saber onde começar. E quando nós olhamos, muitas vezes, sabe aquelas pessoas que misticamente elas conseguem, algumas dizem que conseguem ver, fazer leitura das mãos, etc. No mês de abril, a pastora Simone esteve pregando sobre o DTC, que nós tínhamos que deixar, trabalhar e colher, para nós chegarmos em algum lugar. Deixar alguma coisa, trabalhar para conquistar,
e colher o fruto do nosso trabalho. Então, se nós deixarmos trabalharmos, nós iremos colher. Se nós não deixarmos algumas coisas de lado, porque o mês de abril nós falávamos que era um tempo de preparação. Preparação para quê? Para que nós estamos sendo preparados todos os dias? Qual é o propósito? Você sabe que a igreja não é uma igreja para fazer obras sociais. Amém? Deus não chamou a igreja para isso. Mas pastor, o senhor é secretário estadual de ação social e fala uma coisa dessa, você vai compreender o que eu estou falando. A igreja quadrangular, ela é excelente, ela é excepcional em fazer obras sociais. Digam amém. Agora mesmo, em algum lugar, o ônibus de ação social está. Ontem tivemos um projeto na região da Casa Verde, hoje está em algum outro lugar. Então a igreja quadrangular todos os dias faz obra social. Entregando alimento, entregando roupas, atendendo com médico, com dentista e assim por diante. Todos os dias. Mas o propósito fim da igreja não é fazer obra social. A igreja quadrangular, nós pregamos que Jesus Cristo cura. Amém? Mas o propósito da igreja não é levar a cura, tão somente. Ainda que Jesus cura. Nós pregamos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Amém? E ele batiza com o Espírito Santo. Mas o propósito da igreja não é levar tão somente o batismo com o Espírito Santo. Mas o propósito fim da igreja, o propósito, é levar a salvação para as pessoas. Diga amém. Durante o processo de salvação, pessoas vão ser curadas. Pessoas irão precisar de alguma coisa na área social, será ajudada. Porque também é o papel da igreja fazer isto. Então, durante o processo, há uma ajuda solidária, há uma ajuda, uma assistência, há um assistencialismo social. Então, durante o processo, para chegarmos no propósito de salvação, há um assistencialismo. Mas o propósito do Espírito Santo na igreja é trazer a salvação. E durante o propósito, há um processo onde pessoas chegam desempregadas, e Deus abre uma porta e esta pessoa é empregada. Ela começa a ter uma condição financeira melhor. Durante o propósito, tem o processo onde a pessoa chega na igreja e ela é liberta das drogas. E quando eu falo das drogas, é do vício do cigarro, é do vício da bebida, é do vício de algumas coisas que prendem a vida de uma pessoa. Aquele é o processo. Para chegar num propósito onde Deus prepara a igreja, adorna a igreja, para que a igreja esteja sadia. E Deus quer nos curar em primeiro lugar na vida espiritual. Digam amém. Nós somos curados na vida espiritual, nós somos limpos na vida espiritual para chegarmos num propósito. E esta limpeza espiritual, ela pode levar o tempo que você achar que deve. Porque é um processo. O seu processo, se depender de você, ele pode ser longo ou ele pode ser um processo curto. Se vai depender de você falar não para algumas coisas, falar sim para outras. Falar sim para as coisas de Deus e falar não para as coisas do mundo. Então você vai rejeitando algumas coisas do mundo e vai cada vez mais recebendo as coisas de Deus, falando sim para as coisas de Deus. Então o Senhor vai te curando, vai te restaurando, vai renovando as tuas forças, vai te prosperando, além da salvação que Ele tem. Posso ouvir um amém? Então Deus vai nos preparando. Então quando nós olhamos para a nossa mão, para o nosso futuro, o que nós vemos? Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. Provérbios 3, do 13 ao 17, diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar, não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Feche teus olhos, soberano Deus. Pudemos introduzir a tua vontade manifesta através desta palavra que nós lemos. Que o teu Santo Espírito fale conosco, nos dando e concedendo os dons espirituais para compreendermos, ó Deus, o processo que queremos que passar
para chegarmos no propósito. Que o Senhor venha nos dar os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Que a tua palavra venha a ser, meu Deus, para nós, ó Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo. Fale conosco, em nome de Jesus. Nesta introdução um pouco longa que nós fizemos, então nós vamos aprender a saber por onde começar para chegar no propósito. E esse livro de Provérbios, logo no verso 13, ele começa a nos dar um parâmetro espiritual. Ele fala, feliz o homem que acha o quê? Sabedoria. O homem que adquire conhecimento. Sem sabedoria não chega ao conhecimento. Porque para uma pessoa chegar no conhecimento, ela tem que entender que ela tem um processo para chegar no propósito do conhecimento. Ou seja, a sabedoria vai fazer com que a pessoa pare, se desvencilhe das outras coisas para chegar no propósito que é o conhecimento. É isto que Salomão começa a falar. Uma pessoa que não tem sabedoria não consegue chegar no conhecimento, porque ela não consegue aplicar algumas coisas que ela aprendeu. Então, tudo aquilo que nós temos ouvido, nós temos que ter sabedoria para chegar no conhecimento. Porque se a pessoa não tem sabedoria, ela ouve, mas ela não chega ao conhecimento, porque ela não foi sábia no processo para aplicar aquilo que ela aprendeu. Ou seja, ela não teve atitude. E uma pessoa sem atitude, ela não chega em nenhum lugar. Você pode observar que você vê pessoas que caminham com você, fizeram a mesma escola com você, estudou no mesmo lugar que você, cresceu junto com você e talvez não chegou onde você chegou. Por quê? Porque ela não conseguiu, no meio do processo, adquirir sabedoria. E se ela não tem sabedoria, ela não chega ao conhecimento. Porque ela vai ter que saber aplicar a sabedoria que ela recebeu. Ela teve que falar sim, não diante da sua caminhada. E é nisto que nós começamos então a começar alguma coisa. Se nós não soubermos onde começar, nós não vamos chegar nunca no propósito. E o escritor de Provérbios, ele fala exatamente sobre isso. O que você vê hoje? Por que pessoas não conseguem progredir para o futuro? O futuro é importante? Sim ou não? O futuro é importante. Mas para nós chegarmos no futuro, nós temos que resolver os problemas atuais. Ninguém chega no futuro se não resolver o presente. Tem alguma coisa, alguma questão ainda na tua vida, na tua história, que não foi resolvida, é o presente. Tem pessoas que estão projetando para o futuro, mas o presente está longe de Deus. Pessoas que estão caminhando para o futuro, mas no processo não estão com Deus na caminhada. Então ninguém vai conseguir resolver, chegar no futuro, se não resolver os problemas atuais. Diga para o teu irmão, o teu problema não está no futuro. Olha como isso é tremendo. Quantas pessoas têm perdido o sono, têm perdido o gosto, a alegria da viagem, que é o processo, porque estão demasiadamente preocupadas com o futuro, e não estão resolvendo os problemas atuais, que é o presente. Olha como Deus fala com a gente. A pessoa está tão preocupada o que eu vou ser amanhã. Como que vai ser o meu casamento amanhã? Como vai ser a minha família amanhã? Como vai ser a minha vida acadêmica amanhã? Como que vai ser a minha felicidade amanhã? Eu vou ter condição financeira amanhã? Eu vou ter dinheiro amanhã? Mas ela tem um problema atual para resolver. Como que ela vai ganhar mais dinheiro amanhã, por exemplo, se ela não se aperfeiçoar na sua profissão? Como? Me diz, como? É o processo. E durante esse processo que ela quer ter uma vida melhor no futuro, ela não se prepara no presente. E por não se preparar no presente, ela não tem nada como entregar no futuro. Nós temos visto aí algumas coisas. Vamos trazer para o futebol. É melhor não. Fala de futebol ou não fala? Vocês que descer. Fala alguma coisa de futebol? Corintianos? Não. Um time de futebol, para que ele veja uma partida, vencer uma partida, eu sempre falo, né? Quando é dois times grandes, Palmeiras e Corinthians jogou ontem. É imprevisível falar quem vai ganhar. Por que é imprevisível, pastor? Porque é um clássico.
São 2 times de primeira divisão. Só que se nós olharmos hoje, durante esse processo, quem estava mais preparado para ganhar? O Palmeiras ou o Corinthians? Palmeiras. Por quê? Porque durante o processo se preparou melhor. Com uma equipe melhor, com investimento financeiro, com uma equipe técnica melhor. Não vou nem falar do São Paulo. Não dá para falar. Quando a gente começa a olhar para as coisas que estão diante de nós não compreendemos. Por que eu não aconteço? Por que eu não estou estourando? Exatamente porque nós temos que resolver problemas atuais. Ninguém vai chegar amanhã se não resolver o hoje. Ninguém vai chegar daqui a um tempo dizendo assim, ó, obtive vitória, glória a Deus, Deus me deu a vitória, se não resolver um problema atual. Muitas pessoas estão ansiosas por quê? Com excesso de futuro. Eu estou preocupado. Não fique preocupado, faça a tua parte. Diga para o teu irmão, faça a tua parte. Diga para ele uma palavra bonita, diga assim para ele, programe-se. Diga, se prepare. Diga, o processo é doloroso, mas você vai chegar no propósito. Quem está nessa fé? Então nós temos que olhar na nossa mão e ver o que nós temos. Há pessoas que estão perdendo a santidade nos dias atuais, porque elas agem em um relacionamento como se elas fossem casadas, mas não são. Elas simplesmente agem nos dias atuais, programando um casamento para o futuro, mas no presente estão agindo como se casada fosse. Aí a pessoa que nós vemos muito acontecer, muitas pessoas fazendo o bom do casamento quando é solteiro, depois quando casa, não quer saber de nada. E a pessoa acredita que aquela vida de solteiro vai se repetir no casamento, porque ela não se preparou para o casamento. No processo a pessoa tem que se preparar, para ela saber que no casamento algumas coisas mudam. Os casados digam sim ou não? Mudam. E por que mudam? Porque fica melhor do que quando era solteiro. Porque o casamento foi preparado, processo. Então a pessoa se preparou para aquilo. E na vida com Deus é como se fosse um casamento. Agora hoje Deus nos dá a escolha. As pessoas são obrigadas a casar? Não. São obrigadas a ficar solteiras? Não. As pessoas que são casadas são obrigadas a ter filhos? Não. É tudo um desejo. É tudo uma maneira da pessoa se programar. Em primeiro lugar, para nós sabermos por onde começar para chegarmos no propósito, nós precisamos saber que Deus quer você apoiado no poder da sua autoridade. Diga para o teu irmão, Deus quer você apoiado no poder da sua autoridade. Salmos 37:5 é um texto muito conhecido por todos nós. As pessoas quando leem esses salmos, eu já li esses salmos. Mas será que todas as pessoas estão praticando esses salmos? Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, nós estamos num processo. Qual é o processo? Entregar o nosso caminho. Futuro, para chegar no propósito. Ele tudo fará, porque nós estamos andando em confiança. Então, durante este processo, nós temos que confiar em Deus. Confiar que tudo Ele fará, mas nós temos a nossa parte. Entrega o teu caminho. O que quer dizer entregar o teu caminho? Se você começou na sua caminhada para um propósito abençoado, neste processo você vai fazer algumas coisas. Você vai chegar em um tempo de novidade de vida na tua vida profissional. Entrega a tua vida profissional. Você vai chegar na tua vida acadêmica. Entrega a tua vida acadêmica. Você vai chegar na tua vida financeira. Entrega a tua vida financeira. É o teu caminho. Você vai chegar numa vida sentimental. Entrega a tua vida sentimental. Esse é o caminho. Às vezes quando as pessoas começam a ler esse texto, ela fala assim, entrega o teu caminho. Tá, eu vou entregar o que a Deus? Eu vou entregar a minha vida. Então, a nossa vida é feita por caminhos. Nós escolhemos o caminho se nós queremos andar casados,
se nós queremos andar solteiros, se nós queremos andar com filhos, se nós queremos andar em família, se nós queremos uma profissão, se nós queremos uma vida financeira, o caminho. Então nós entregamos o caminho ao Senhor. Na área que você não entrega ao Senhor, Ele não age. Então, se eu quero ter um caminho no Senhor, eu tenho que entregar nas mãos dEle. Eu vou iniciar um novo projeto em uma nova empresa. Senhor, eu estou indo nesta empresa. Eu quero ser o teu canal de bênção nesta empresa. Ser comigo nesta empresa. Confia, entrega o teu caminho, a empresa ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Você está no propósito. Se você está no propósito, a caminhada para o processo, ela pode acontecer o que for. Você pode cair, mas Deus vai te levantar. Agora nós precisamos jogar fora as nossas convicções pessoais. Tem algumas coisas pessoais nossas que não vai nos levar em algum lugar. Nós temos que jogar fora os apoios psicológicos vindos do homem. Há várias fórmulas vazias, sem nada. Nós encontramos várias pessoas ensinando, falam, isso é uma técnica, as técnicas são boas, diga amém. Mas tem que ter um aperfeiçoamento espiritual. Então não adianta nós começarmos a andar com apoios, apoio psicológico que vem das pessoas apenas. As coisas que nós aprendemos no mundo, as coisas que um dia o mundo nos ensinou, coisas que estavam completamente fora daquilo que Deus fala conosco hoje. Agora o nosso Deus, o Senhor, quando Ele começa a andar na nossa presença, e nós andarmos na presença dEle, a Bíblia diz que Ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e o Pai. A Bíblia diz que nesses dias o Senhor vai ser o mediador de nós, da igreja com Ele. Então as coisas, elas vão acontecer na nossa vida. Por que elas vão acontecer na nossa vida? Porque Jesus é o nosso mediador. Ele vai mediar os conflitos que vão aparecer na nossa vida. Então, quando nós confiamos e entregamos o caminho ao Senhor, nós nos desvencilhamos do mundo, tiramos de fora as nossas convicções pessoais, os apoios psicológicos vindos dos homens, das pessoas que começam a olhar para nós e falar assim, vai dar tudo certo, tá bom. Mas qual é o caminho para dar tudo certo? O que eu preciso fazer para dar tudo certo? Tenha pensamento positivo, aí a pessoa fica, vai dar certo, 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 vai dar certo. Aí chega no dia, ela acorda, ela fala assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. No meio do dia, dá uma coisa errada. Vai dar certo, não, mas agora a outra vai dar certo. Aí dá errado de novo, vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo, vai dar certo, vai para cima, porque vai dar certo, você vai estourar. Dá errado de novo. Aí a pessoa, 3 horas da tarde, ela desmonta. Pensamento positivo não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tem um apoio na palavra. Não tem um apoio entre o mediador. Pode acontecer durante o teu dia, acontecer várias coisas erradas, sim ou não? Pode. Mas a diferença é que o nosso coração vai estar em paz. Porque nós sabemos que algumas coisas não saiu da maneira como que nós projetamos. Mas nós temos um mediador que vai nos dar a solução. E no momento que Ele der a solução, nós iremos aplicar aquela solução no processo e nós vamos arrebentar. Mas nós não perdemos a paz, amém. Quantas pessoas hoje estão com um pensamento positivo? A primeira coisa que vem, ela perde a paz em casa, ela perde a paz com o marido, ela perde a paz com a esposa, ela perde a paz com as pessoas, ela perde a racionalidade e ela anda feito uma pessoa que não tem mais raciocínio. Ela anda feito um animal, ela agride as pessoas porque alguém agrediu, ela responde na mesma altura porque a pessoa fez alguma coisa para ela, ela perdeu a racionalidade porque ela não tem um mediador. Quando nós temos um mediador, nós começamos a andar com temperança, nós ficamos em paz, não deu certo agora, mas o meu mediador Jesus Cristo já está agindo na minha causa e daqui a pouco vai dar. Quem está nesta fé? É nessa fé que você tem que andar. Porque se você andar nesta fé, você vai ver que exatamente você vai começar por onde é preciso para você chegar no propósito. Em segundo lugar, Deus vai revelar coisas a seu respeito que você nem sequer imagina. Diga para o teu irmão, Deus vai revelar coisas a você que nem sequer você imagina.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo fala com a igreja sobre o mistério da conversão, sobre como Deus começa a trabalhar no espírito do homem, as coisas que o homem ainda não compreende, está escrito lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A Bíblia diz que esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos começar a experimentar as coisas extraordinárias. Quem está nesta fé? Coisas extraordinárias. A tua vida profissional não vai andar se você não compreender os propósitos que Deus tem através da tua vida financeira. Se você acha que o teu dinheiro é só para essas coisas do mundo, esquece. Você está fora do propósito. No processo você vai ser surpreendido que o teu dinheiro em determinado momento não vai servir para nada. Quantas pessoas que você conhece que são abastadas financeiramente, que gasta milhões com terapeutas? Vai na internet que você vê. Você vai ver lá. Quantas pessoas que você vê que são abastadas financeiramente e fizeram de tudo durante a pandemia para ter vida e foram internadas como qualquer outra pessoa que não tinha nenhuma condição financeira, a diferença que foram um hospital melhor e alguns, por estar em um hospital melhor, conseguiram ter vida. Mas outras, quando chegou no momento, Deus falou assim: nenhum hospital vai ter jeito, agora eu vou levar. É nesse ponto que nós começamos a compreender sobre a vulnerabilidade da vida. Nós somos vulneráveis. Há um momento em que a pessoa, quem já sentiu tontura aqui? Há uma maneira muito simples de sentir tontura, né? Quando você acorda, levanta rápido da cama e sai andando. O que acontece? Eu tenho um corredor no meu apartamento, né? Às vezes quando eu acordo assim, acho que eu estou atrasado, se eu já levanto e já saio correndo, é o corredor. Você já acorda, né? Desesperado. Uma pessoa, quando ele está com tontura, ela perde a estabilidade. Ela perde o piso, ela perde o chão, não é? Ela está parada, ela dá um passo, Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Ou é o labirinto, alguma coisa está acontecendo na vida dela. E eu estava lendo sobre algumas coisas nesses dias, que muitas pessoas falando sobre isso, eu falei, eu vou começar a pesquisar sobre essas coisas, né? E tem umas coisas tão tranquilas que eu estava vendo um otorrino explicando, ele falou, tem uns cristalzinhos, que dependendo do movimento, a pessoa desloca os cristais, ali a pessoa começa a ter tontura. Em uma sessão, a pessoa vai lá, coloca os cristalzinhos no movimento, vai lá, nem remédio precisa tomar. Volta os cristais lá e fica tranquila. Ciência. A ciência está aí para nos abençoar. Quando a gente começa a ver que uma situação que nós estamos vivendo no presente está tirando a nossa estabilidade, nós precisamos cuidar daquela coisa. Cuidar daquele problema atual está me tirando a minha estabilidade. Uma pessoa começa a namorar, por exemplo, e ela começa a ser... Eu cito essas coisas sentimentais, porque está pegando muito na vida das pessoas. As pessoas estão depressivas hoje por quê? Sentimental, espiritual, né? Começa a envolver muitas coisas. Uma pessoa, quando começa a namorar, tudo está bem, né? No começo do namoro. Mas daqui a um tempo, uma das pessoas no casal, começa a exigir demais da outra. E há pessoas que são muito tóxicas, sim ou não? E nessa exigência, às vezes acaba querendo separar, afastar uma das duas pessoas, quer afastar a pessoa ainda quando namora. Começa a afastar o rapaz da família. Ou começa a afastar a moça da família. Não quer mais que aquela pessoa conviva com ninguém, e aos poucos, a toxicidade daquela pessoa é tão forte, que a outra parte começa a ficar se sentindo escrava. Ela começa a ficar escravizada, só que não percebe. Porque no começo, é como você pega uma criança, ela começa a chorar, você dá a chupeta. Mas daqui a pouco ela cospe a chupeta e não quer mais. Porque ela já aprendeu que depois da chupeta ela pode receber uma bala. Então agora ela quer uma bala. Aí ela continua chorando, ela sabe que depois da bala vem um outro prêmio. Uma pessoa tóxica
quando ela começa a dominar a outra, ela vai dando coisas. Quando a outra pessoa não percebe, ela já está completamente cativa. Ela já está presa no processo sentimental, que ela não consegue se libertar. É onde o fatídico golpe final vem sobre a vida da pessoa. A outra chega para ela e fala assim, ó, sabe o que é? Não estou mais afim de você. Porque tudo que a pessoa quis, ela conseguiu. Porque você não objetou sobre nada. Você não conseguiu falar não para algumas coisas durante o processo sentimental que você deveria ter falado não. Porque você perdeu a identidade. Porque aquele propósito que você não compreendeu era um propósito que estava saturando você no processo. Deus não faz isso com ninguém, irmão. O nosso Deus não faz isso conosco. Ele não nos satura. Hoje nós ouvimos a palavra dele e saímos da igreja, nós temos que meditar na palavra e começar a aplicar a palavra para sabermos onde nós devemos começar para chegar no propósito. Vemos o que a Bíblia nos ensina. Nós começamos a leitura dizendo sobre a sabedoria para chegar ao conhecimento. Diga um amém. Diga sabedoria para chegar ao conhecimento. A senhora sabedoria, ela oferece 3 coisas segundo o livro de Provérbios. Diga longa vida. Diga para o teu irmão, vida longa. Olha o que diz o texto no livro de Provérbios 22:4. Esse texto ele é fantástico. Salomão ensina bastante coisa. Olha lá, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O que é o galardão? É o presente do quê? Da humildade. Uma pessoa humilde, ela olha para a sabedoria, para aquilo que Deus entrega para ela, e ela recebe vida longa. Ela recebe riquezas. E ela recebe honra. Existe uma combinação melhor do que essa? Você já encontrou em algum lugar? O temor do Senhor são riquezas, honra e vida longa. Todo mundo quer ter isso. Riquezas, ser honrado e ter uma vida longa. Você ora pela manhã, dizendo para Deus, Senhor, hoje eu quero ser desonrado. Quem aqui ora assim? Ninguém, eu não conheço uma pessoa masoquista a tal ponto. Você ora a ponto de você chegar para Deus e falar, Senhor, eu não quero riqueza. Quem fala para você, eu não quero riqueza? Irmão, você acredita? Você acredita nessas pessoas? A pessoa fala assim, eu não quero riqueza. Eu só quero ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que andar ou algum conforto. Não quer riqueza? Alguém ora para falar assim, eu não quero ter vida? Não. A pessoa ora para que ela tenha vida. Então são 3 coisas que Deus nos entrega. Então a sabedoria, ela nos proporciona coisas. Se nós mantemos estas coisas, não vão escapar das nossas mãos, porque as nossas mãos são abençoadas. Diga para o teu irmão, a tua mão é abençoada. Então a nossa vida é abençoada, a ponto da bênção que está sobre nós. Se nós colocarmos sobre a vida de alguém, nós abençoamos. Toda vez que você tocar em alguém, você deve refletir e levar a bênção de Deus que está sobre a tua vida, sobre a vida dessa pessoa. Fala então, a bênção que está sobre a minha vida, também pode estar sobre a tua vida. Amém? Então nós precisamos saber por onde começar para chegar no propósito. Quem entendeu, diga amém. Aplaudam Jesus e glorifiquem o nome dele.